Agora no programa Vida e Saúde na TV, vamos falar sobre doenças na retina. Para tal, recebemos o Dr. Rony Carlos Prete, ele que é médico oftalmologista, especialista em retina. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Rony. Obrigado pelo convite. Dr. Rony, quais são as doenças que comprometem a nossa retina? Bom, diversas são as doenças que acometem a retina. Eu vou falar aqui das principais, que é descolamento de retina, degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética e oclusão da veia da retina. Bom, só para falar o que é a retina é uma camada de células nervosas presente no fundo do olho. Doutor, como uma pessoa sabe que está tendo descolamento de retina? Bem, o paciente ele começa a sentir mosquinhas pretas voando na frente dele ou teias de aranha. Em casos que a retina já está descolando bastante, aparece uma cortina preta no campo da visão dela. Então, quem tem mosquinhas pretas aparecendo na visão ou até flash de luz, como se fosse flash de máquina fotográfica, num campo visual, deve procurar o especialista de retina imediatamente para se fazer um exame de mapeamento de retina e verificar se não há presença de descolamento ou essas roturas na retina. Não existe dor ou um incômodo como sintoma também? Nenhuma dor. Às vezes o paciente acorda sem visão nenhuma pelo descolamento e não teve dor nenhuma. O descolamento de retina não gera dor. Doutor, no caso de descolamento de retina, como ocorre? Bom, o descolamento de retina ocorre da seguinte forma. A retina, ela está no fundo do olho e o globo ocular, ele tem uma gelatina dentro dele chamada de vítreo, que mantém a estrutura do globo ocular. Quando esse vítreo ele descola da retina, que é chamado de descolamento do vítreo, ele pode gerar um rasgo na retina. E através desse rasgo, o líquido do vítreo, da gelatina do olho, entrar por ele e assim descolar a retina. Nesse caso, como se dá o tratamento? Bom, o tratamento ele se dá da seguinte forma. Existem 3 modalidades de tratamento. O princípio do tratamento seria tampar esse buraco ou esse rasgo da retina para que não passe mais líquido sobre ele, por ele, e a retina não continue descolada. Então, o que nós fazemos? Injetamos um gás dentro do olho, tá? E esse gás vai e pressiona esse buraco ou esse rasgo, com isso interrompendo a passagem de líquido e assim impedindo o descolamento. E o líquido que já está atrás da retina descolando ela, ele é absorvido pelo próprio organismo. Mas muitas pessoas me falam, doutor, mas esse gás vai ficar a vida inteira dentro do meu olho? Não. Dependendo do tipo de gás, leva algumas semanas, outros alguns meses, mas o próprio organismo absorve o gás. O segundo tratamento é você colocar uma cinta de silicone ao redor do olho, também com o mesmo princípio, de abordar aquele rasgo que está por onde está entrando o líquido. E o terceiro, que é a gente fazer furos e entrar dentro do olho para manipular a retina lá dentro do olho, onde ela está sendo descolada e assim fazer a reaplicação dela. Só para lembrar aqui que a gente às vezes faz uma associação dos 3 tipos de cirurgia para possibilitar um maior sucesso na cirurgia. Doutor, e no caso da retinopatia diabética, o que é? Bom, o diabetes ele acomete o olho da seguinte forma. Ele vai e machuca os vasos sanguíneos da retina. Então, lá na retina nós temos a veia e a artéria. A artéria leva sangue e a veia traz o sangue do olho, Então, o que acontece? O diabetes machuca esses vasos. E o líquido que é para ficar dentro do vaso extravasa para a retina. E isso gera, quando acomete uma região macular, que é a região principal da visão, isso gera uma diminuição da visão. Tem alguns pacientes que relatam que há perda súbita da visão, ou acordam sem enxergar de um dos olhos, ou fazendo um exercício físico, perdem a visão.
Isso acontece também porque o diabetes ele proporciona o aparecimento de vasos anormais no fundo do olho. E esses vasos eles são frágeis e eles sangram e o paciente perde a visão subitamente sem ter dor nenhuma. E a degeneração macular está relacionada à idade? Sim, a idade é um dos fatores de risco para se ter degeneração. Então, quanto mais idoso é o indivíduo, maior a chance de ter degeneração. Tanto é que indivíduos acima de 80 anos, mais ou menos 1/4 dos indivíduos têm degeneração. Falando da degeneração, a gente tem dois tipos de degeneração, a seca e a úmida. A seca é mais comum, por volta de 80% dos pacientes. A úmida acomete 20% dos pacientes, só que é a que mais causa perda visual, que é onde a gente vai lançar a mão dos tratamentos hoje que apareceram para evitar que o indivíduo perca a visão. Doutor, o que é e como se dá o tratamento da oclusão venosa? Bom, a oclusão venosa, ela é um impedimento de que o sangue percorra a veia para sair do olho, né? Então, o que acontece? Quando há esse impedimento, a veia começa a sofrer uma pressão muito forte e o sangue que está dentro dela, o material que está dentro da veia, extravasa para a retina. E isso gera também uma perda visual importante se acometer essa região macular da retina, que é a região principal de visão de cores e detalhes no ser humano. O tratamento dela se dá por laser, né? É um dos tratamentos, dependendo do tipo. E o outro tipo de tratamento é injeção de medicação dentro do olho. Falando das injeções de medicação dentro do olho, essas injeções vieram nos últimos 5 anos, né? De forma bastante sedimentada para nós, principalmente especialistas em retina, que é a maneira da gente injetar o medicamento dentro do olho para agir diretamente naquela doença que está cometendo a retina, né? E a gente, hoje em dia, as 3 principais que a gente tem usado é triancinolona, que é um anti-inflamatório, o Avastin e o Lucentis, né, que são inibidores de substâncias que a própria doença da retina produz. E isso ajuda na melhora da visão. As pessoas, quando chegam no consultório, perguntam para mim, mas doutor, fazer uma injeção dentro do olho, que é assustador, né? Né? É muito doloroso, não é? Como que é feito? Olha, existe um desconforto, mas não é muito doloroso, tá? Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e apresentam um pouquinho de dor mais acentuada, mas na maioria dos pacientes existe um desconforto somente e é um procedimento rápido e que dá bastante resultado positivo na doença do paciente. Ai, que bom. Doutor, muito obrigada pela sua presença e por todos os seus esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.